Eu vou contar para vocês por que é um completo absurdo a gente dizer que a gente não pode reforçar ou que deve reforçar, enfim, comportamento de medo. Eu escuto isso, né? Ah, não pode reforçar comportamento de medo, então a gente não pode acolher um indivíduo que tem medo. Isso a gente ouve muito no adestramento, né? Quando a gente fala sobre cães. E aí eu preparei essa imagem aí que vocês estão vendo para explicar como que funciona esse processo do medo e do estresse para que a gente não fale abobrinha por aí, né? Primeiro ponto, tá? O processo do medo, ele ocorre, ele tem hormônios participando do processo. Então, tudo começa quando há um estímulo e esse estímulo, ele é avaliado pela amígdala, que é uma parte do nosso sistema límbico, que é justamente o que a gente chama de um botão do pânico. Ela vai analisar o tamanho do risco daquilo que ela observou. E o tamanho do risco, ela vai analisar em conjunto com o hipotálamo, baseado nas experiências daquele indivíduo. Então, não tem nada a ver com a realidade, tá? Muitas vezes, se aquele indivíduo teve um trauma com uma coisa bem inofensiva, por exemplo, um bicho que teve um trauma com um ursinho de pelúcia, isso já pode bastar para ativar esse mecanismo aqui todo. Então, quando a gente apresenta uma fobia, um medo, um trauma, entra em estresse, isso não tem a ver com o quanto aquilo realmente é perigoso. Isso tem a ver com qual foi a experiência que o indivíduo teve. Inclusive foi feito um estudo no passado, que seria bem reprovável, mas no qual foi pego um bebê que tinha 6 meses e que era órfão, enfim, infelizmente se fazia, né, algumas pesquisas com crianças que não tinham pais, e foi observado que essa criança apresentava medo de coisas que fizessem barulhos altos. E aí, na experiência, eles colocaram para essa criança a presença de um coelhinho de pelúcia, aliás, um coelhinho de verdade, e aí apresentavam um ruído alto. E a criança começou a associar o ruído alto com aquele coelhinho. De forma que ela generalizou esse medo não só para o coelhinho, mas também para outras coisas peludas, como o bichinhos de pelúcia branco e touquinha do Papai Noel. Então, ali esse experimento mostra que o trauma, né, ele pode generalizar de uma forma que você pode passar a ter medo de coisas que não tinha nada a ver com a experiência e que não é perigoso de fato. Dito isso, qual é a questão? O mecanismo do estresse é o seguinte, então a amígdala tem lá, ela entra em contato com o estímulo que a estressa e ela entra em contato com o hipotálamo, que faz parte também do sistema límbico, e juntos eles vão analisar aquilo e aí, diante do alarme, né, estamos correndo risco e nem sempre estão de verdade, o cérebro interpreta que sim, ele vai entrar em contato e chamar a hipófise. A hipófise vai produzir um hormônio que vai estimular a adrenal. E a adrenal, ela vai produzir um hormônio e esse hormônio ele vai colocar aquele indivíduo todo em estresse. Vai sentir todos aqueles efeitos do estresse, né? Às vezes o cão, por exemplo, ele vai ficar hipervigilante, ele vai salivar, ficar ofegante, andando de um lado para o outro. Pode tremer, pode tentar se esconder, pode tentar fugir, que aí entra luta e fuga, né? Por quê? Porque a adrenal vai produzir ali a adrenalina junto com o cortisol e vai colocar aquele indivíduo em situação de preparação para fugir, né, sobre o estresse. Dito isso, eu digo para vocês, se existe todo um processo complexo que começa lá no nosso cérebro, na parte do sistema límbico e aciona glândulas que vão produzir hormônios, não tem nada a ver com a gente querer reforçar medo, não tem nada a ver, pelo amor de Deus. E muito menos as pessoas dizerem que o medo deve ser enfrentado na força, porque se ativou esse sistema aqui todo, o cérebro, aqui a parte cognitiva do cérebro está dormindo, o cérebro está tentando sobreviver. Então, você colocar em zona de estresse um animal para tentar treinar ele, para tentar que ele supere o medo, se ele está nessa situação aqui produzindo adrenalina e cortisol,
você não vai produzir nada, gente. Você vai produzir adrenalina e cortisol e possivelmente a experiência vivida com esses hormônios aqui só vai ser armazenada de uma forma ainda pior. Então, se tinha medo do coelhinho de pelúcia, vai ter medo da cenoura que o coelhinho estava comendo, porque o cérebro vai pegar todos aqueles estímulos juntos e ele vai associar uma coisa com a outra, mesmo que essas coisas não estejam relacionadas, e vai entender aquilo tudo como um perigo. Assim você faz uma situação de um cão passa a ter fobia e você vai piorar o problema dele colocando ele forçadamente em contato com aquele estímulo. Então a gente não devemos pensar em reforçar ou não reforçar medo e não devemos colocar ninguém em estresse forçadamente. A gente trabalha, quando tem medo, com dessensibilização, na distância certa, em que aquele indivíduo não entre em alerta e não faça esse processo todo aqui de gerar os hormônios de estresse, certo? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Até o próximo vídeo.